trabalho na Cristolândia Boa é destinado a homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acolhe desabrigados, abandonados, vítimas de violência e dependentes químicos. Essa é uma história real de como o projeto da Cristolândia Boa, por meio de Jesus Cristo, transforma a vida diária de homens e mulheres há 11 anos. Mais de 2.000 pessoas foram impactadas e mais de 15.000 refeições foram colocadas à mesa. E essa é mais uma história de uma alma que Cristo transformou. Meu nome é Josino, eu tenho 52 anos, mas eu sou uma pessoa que precisou de ajuda, né? Precisou dar uma melhorada na vida. Tem várias coisas que aconteceram na minha vida aí, né? Vou tentar relatar um pouquinho dela aqui, né? Eu cresci num lar onde bebida era uma coisa bem normal, tá ligado? Eu fui criado, o meu pai, na verdade, meu pai era um homossexual, não meu pai verdadeiro, mas meu pai biológico. O irmão do meu pai e a minha mãe era muito pobre na época, né? E aí o meu tio, na verdade, né? Me pegou para criar, né? E morava ele e a minha avó. E eu cresci no lar onde, digamos que bebida e a promiscuidade era uma coisa normal, comum, né? Eu comecei a beber cedo, né? Quando eu vinha entender que o meu pai, né, digamos, para a época, eu tenho 52 anos, eu nasci em 73, para a época, quando eu descobri que o meu pai era gay, cara, foi uma loucura na minha cabeça, assim, né? Zoação na escola, na rua e tal, né? Que era muito mais... Isso, entendeu? E ele era o herói, ele era o cara que me deu tudo, me deu uma boa educação, me colocou em bons colégios, sabe? Me ensinou bastante coisa e mesmo sendo a escolha dele sexual essa, ele me falava que eu tinha que ser homem e tal. Mas eu aprendi cedo, né, na casa dele, na minha casa, sempre tinha festinhas, né, do pessoal da roda dele, da cidade, né, professores, né, que ele era da área da educação, vários amigos dele. Então, todo final de semana em casa eles se reuniam para beber. E eu conheci o álcool bem cedo, né. Nos meus 10, 11 anos eu já pegava sobras de bebida do copo deles, ia fazer uma Cuba Livre, um negócio ali. E era normal, né? Nessa época o tio pegar o copo e falar, experimenta um pouquinho de cerveja e tal. Não tinha, digamos assim, não era tão gritante o problema de dependência como hoje é. Sempre houve, né? Hoje eu entendo que sempre houve. Entendo que ele era alcoólatra, né? Mas eu não entendia dessa forma, não via dessa forma. Pessoa que sempre trabalhou, sempre me deu tudo que eu precisei, né? E o tempo foi passando, né? Isso aí foi 12, 13, 14, 15 anos, né? Criou em mim um sentimento bem complicado relacionado a isso, né? A minha mãe ter me dado para ser criado pela pessoa que, para a vista das pessoas, não era um homem, né? Mas eu aprendi a lidar com isso, né? Sempre amei ele e tudo. O seu pai biológico, ele abandonou? Não, ele e a minha mãe viviam juntos, assim, sempre iam lá me visitar, tanto que eu sou registrado no nome do meu pai mesmo, biológico, né? Eles falaram que deixavam me criar, mas com a condição que eu fosse filho deles mesmo. Com 16 anos eu saí da casa do meu tio e da minha avó, que era do meu pai, né? É meio complicado. E fui para casa dos meus pais mesmo, porque eu já trabalhava, né? Mas nessa época eu já tinha aprendido a fumar, porque eu lembro que o pessoal queria fumar, acender o cigarro, eu pedia para acender, eles deixavam, olha que loucura, né? 12 anos, 11 anos, eu acendia o cigarro e dava pro pessoal fumar, né? E eu cresci naquele meio ali. Quando eu fui morar com meus pais, com a minha mãe e com meu pai, né? Eu estava terminando, né, o ensino e tal, já estava no finalzinho. Mas eu já trabalhava de office boy, né? E eu já tinha meu salário e eu já bebia assiduamente, né? E já consumia bastante nessa época, né? Eu sou da Bahia, né?
Sim. Não que é normal usar maconha, né? Mas na praia, né? Eu fui criado na praia, todo mundo, eu cedo já comecei a fumar, né? Todo mundo, né? Todo mundo é uma expressão muito forte, né? Minha mãe falava, você não é todo mundo. A maioria das pessoas usavam. Sim. E eu comecei cedo, sabe? Bem cedo mesmo, usar. Aí essa época sintética não era tão fácil de se ter, ainda mais lá. Eu morava no Nordeste ainda, né? Morava lá, acesso, então, né? mas a gente consumia muito álcool, né? E com os 18 anos, né, eu vim para São Paulo. Aqui eu fui servir o Exército, né? E aqui eu conheci, no quartel, você vem em Caçapava, no quartel eu tive meu primeiro encontro com um encontro assim, foi uma coisa alucinante na época para mim, uma descoberta assim. E no caso, o pessoal que servia junto com você, servia lá dentro foi uma descoberta assim, né? Tinha um ou dois que já usava, né? A gente tudo com 18 anos, homem com 18 anos, digamos que é tudo cabeça vazia, né? E ali eu conheci, eu comecei a consumir, cheirava bastante, né? Saí do quartel, fiquei 1 ano e pouco, saí na última baixa. Eu morava no litoral, em São Sebastião, né? Sempre gostei de praia, continuei morando na praia ainda. E eu passei a consumir bastante, né? Na minha cabeça, estava tudo sob controle. Estava tudo muito legal, tudo... Você até então achava que tinha controle sobre o seu vício? Sim, nossa, eu achava... Na verdade, eu não considerava um vício na época. Eu considerava uma curtição social. Eu era o cara que trabalhava e cheirava um pau quando me dava vontade. Né? Muitos conselhos, né? A pessoa é muito careta, é muito quadrado, né? Querer falar que... Né? E aí... muitos namoros e tal, né? Conheci uma menina e tal, a gente se enrolou um pouco e tal. Já tinha sido minha namorada na adolescência. Ela ficou grávida. A gente fez uma loucura a minha vida, assim. Com 22 anos eu tava fazendo uma... E aí a gente terminou e ela voltou pra Bahia, que ela era de lá. E eu fiquei aqui em São Paulo, tocando a vida, né? E trabalhando para consumir. Fui trabalhar numa pizzaria, aprendi a ser pizzaiolo na época e tal, e fui tocando a minha vida. A minha mãe trabalhava numa igreja, morava numa igreja, né? E era caseira da igreja, né? Tomava conta. Igreja evangélica? Isso. Foi a igreja que eu, depois de um tempo, eu batizei lá, né? Conheci Cristo lá nessa igreja, mas... eu ia lá visitar minha mãe e tudo e tal, na casa dela. Na igreja eu não frequentava, a casa dela no fundo, eu entrava pelo fundo na casa dela e tal. Cheguei até a ficar 1 semana, 2 lá, mas podia falar de tudo pra mim, menos de Jesus Cristo, cara, entendeu? Esse papo aí não rolava comigo. Falei, não, eu vejo os crentes cheios de dificuldade aí, entendeu? E aí, nessa época aí, mais ou menos em 98, por aí, eu conheci chegando no Brasil. O cara no Brasil, na verdade, em 94, por aí, mas em 98 eu tive um encontro com ele assim e eu me viciei rapidinho. Porque a tendência, pelo menos comigo, foi essa. Ela foi gradativa, ela foi subindo, sabe? Eu descobri uma coisa e quis usar outra também. Foi chegando, sabe? Tudo era uma aventura, era uma descoberta. Aí eu comecei a usar com muita força mesmo, né? Isso você com seus 24 anos? Isso, eu tava com 24 anos, cara, né? Aí até os 26 anos por aí, eu já tava afundado no crack, entendeu? Isso você ainda trabalhava? Trabalhava, aí eu já tava morando na pizzaria, porque a casa que eu morava eu já tinha perdido já. E morava na pizzaria, eu não morava com a minha mãe, porque não dava. Minha mãe crente na igreja, né? E eu desandado de tudo. Aí, cara, em 99, é interessante, né? Eu fui pra igreja, quis passar o final de ano na igreja, assim, que eu não sabia como é que era esse lance
de virada de ano na igreja. Eu nunca tinha entrado na igreja evangélica, mas nunca mesmo. A minha mãe sendo crente, vários convites e tudo, eu inventava várias coisas para não ir, porque eu tinha medo de entrar e não sair mais, entendeu? Sim. E aí, em 99 para 2000, eu acho que cheguei ao fundo do poço mesmo, né? Até a pizzaria onde eu morava estava falindo, porque o dono também usava também. E a gente até virou uma loucura a minha vida. Aí eu fui lá na igreja que a minha mãe morava, né? E falei, eu vim passar a virada do ano aqui. Queria saber como é esse lance de ser crente aí. Sim. E aí a minha mãe falou, vamos passar o ano novo aí e tal. E fiquei lá, dia 31 de 99, de dezembro de 99 para 2000, do dia para noite eu parei de usar. Foi a minha primeira parada. Sim. Usar droga. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu pedi para Deus me ajudar. Sim. Mas eu não entendia que foi a ajuda de Deus. Agora entra um lance bem louco da minha vida, agora, essa época agora da minha vida, a segunda parte. Lá eu conheci a minha esposa, nessa igreja, na época eu tinha 15 anos, e aí eu parei de usar, né? Eu entrei no ano 2000, né? Em março batizei, desci as águas, estava um cara... E aí eu fui tocando a minha vida. Então. Limpo até então. Aí fiquei... Aí, em 2003, comecei a namorar com a minha esposa, quando ela fez 18, esperei 3 anos ela completar 18 anos para fazer tudo dentro do limite, tal, né? O pai dela pastor também e tal. Aí, em 2003, comecei a namorar, em 2006 casei, veio a minha filha em 2007, né? E em 2012 eu enlouqueci de novo, cara. Aí eu já tinha prestado o concurso público, já trabalhava na prefeitura, fui para o interior, né? O pai dela foi ser missionário, né? E a gente foi todo mundo para o interior, e aí eu comecei a morar no interior de São Paulo. Prestei concurso, queria parar de trabalhar com pizza e tal. Sim. Aí prestei concurso, entrei na prefeitura, né? Na primeira, depois entrei numa outra, prestei para uma terceira prefeitura já, fui ser agente de trânsito e tal. Isso você estava bem ali. E eu limpo, cara, sim. E aí eu... desandei, cara, entendeu? Em que momento que você viu que... Então, o momento que o divisor de águas de estar limpo e cair de uma hora para outra, né? Na verdade, assim, eu já atribuía a minha mudança de vida, não a Deus, eu atribuía ao meu esforço, entendeu? Sim. E eu considero isso um grande egoísmo da minha parte. Hoje eu entendo, né? Toda a honra, toda a glória é ao Senhor, mas eu não entendi dessa forma, né? Eu era até preconceituoso com o pessoal que não conseguia parar de usar droga, né, que tal. Só querer. E isso foi, mano, só querer, mano. O pessoal falava de internação, eu falava, mano, que coisa louca, o cara queria se internar, e eu parei, cara. Sim. Eu era dependente de eu parei. E aí eu, num lance, uma vacilada minha, eu traí a minha esposa com uma pessoa da igreja, cara. Foi uma pisada de bola com Deus e com a minha família que eu dei. E na hora, assim, né? Há pessoas que não pensam dessa forma, mas eu penso. Assim, eu acredito que na hora o diabo chegou perto de mim e falou assim, aí, viu? O que você fez agora? Sim. Agora você vai ter que segurar essa onda, você destruiu sua família. E aí eu fiquei tentando contar para minha esposa o que tinha acontecido, né? E a menina amiga dela de faculdade, tudo também, cara, e eu não conseguia. E aí eu comecei a beber para tentar esquecer. Sim. E de beber eu passei a fumar. Fiz a mesma trajetória, cara, parecendo, nossa, Wesley, que eu estava começando a minha vida novamente, cara. Hoje, gradativamente de novo. De novo. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não enxergava, porque eu estava fazendo o mesmo caminho, né? Quando eu tive um choque lá atrás, relacionado ao meu pai, eu comecei a usar droga, beber, fumar, né? Maconha, cocaína, crack. Nossa. Agora eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a beber aos poucos, eu sempre gostei de jogar futebol e tal, ia jogar com o pessoal, e sempre eu ia jogar, mas não tomava nada, sempre, nem refrigerante, porque, né, eu cuidava bem da saúde e tal. Essa época que eu fiquei 12 anos limpo, cara, a gente diz que quando a gente chega num certo ponto, a gente esquece, né, de continuar se cuidando, né? Sim. Eu comecei a trabalhar no emprego legal, que eu queria, a minha esposa foi fazer faculdade, né? E aí eu comprei meu carro, comprei minha moto. Sim. Cara, eu tava num momento legal da minha vida, assim, aí eu esqueci de Deus, assim, entendeu? Eu pedi tudo para Deus e tudo que Deus me deu,
eu joguei fora de uma hora para outra, porque eu atribuía tudo ao meu próprio esforço, entendeu? Sim. Acho que Deus deu uma quebrada em mim assim, falou, agora você vai entender, cara, que eu sou Deus, né? Sim. Aí eu comecei a beber, fumar uma de novo, cheirar e voltei pro caminho novamente. Aí voltei pro caminho e voltei com muita força. Voltei de uma forma assim, cara, muito, digamos assim, ó, de 2018, nós estamos em 2025, de 2019, início de 2019, pra cá, até aqui, a minha vida foi de altos e baixos, de melhora e aí eu mergulhei de cabeça. Eu fui internado a primeira vez. Nessa situação você ainda Tava com a com minha sua família, esposa, tava com a minha sua esposa, família, né, e vivendo tal. em Aí casa. tinha a Rebeca já grande, aí a minha esposa ficou grávida do Theo. A Rebeca teve o pai dela inteirão na infância dela, porque eu tava limpo, Sim. sabe? A minha princesinha, minha bonequinha e tal. O Theo já não teve. A Marcela Nossa, ficou grávida e eu tava... Hoje ela tem quantos? A Rebeca tem 18 anos hoje, né? E ele? E o Theo tem 5, né? 5 anos. Entendeu? Sim. E o Theo veio na pandemia, foi bem a época de 2019, por aí. Quando eu tava Você no tava- auge do uso, a Marcela ficou grávida do Theo. Sim. Entendeu? Aí a gravidez da Marcela não foi muito legal, eu nesse lance aí, e continuei usando. Fui internado em 2020, né, numa clínica católica lá perto de onde eu morava. Fiquei 7 meses e saí, ainda não entendi, né, o que estava acontecendo, e voltei para o uso. Entendeu? Isso aí, o Theo já pequenininho. Aí vim pra Cristolândia. Foi aí que eu conheci a Cristolândia. Né? Como que você... A Cristolândia tem um pastor daqui que era amigo do pai da Marcela, né, da minha ex-esposa. Né? Aí ele falou sobre a Cristolândia. Já tinha um rapaz que eu conheci que passou pela Cristolândia há um tempo atrás. Eu ouvia falar, né, que ele passou numa casa de recuperação e eu trocando uma ideia, falou que era Cristolândia e tal. Aí o pessoal juntou todo mundo e falou, vamos levar ele para Cristolândia e tal. E aí eu vim para Cristolândia, né, 2022, finalzinho. Né, eu vim para Cristolândia. Não acreditava muito, né? Eu fiz 9 meses de Cristolândia, assim, e saí em 2023, eu saí. Né? 2023 eu saí da Cristolândia achando que eu estava tratado. Sim. Eu fiz 9 meses, aí foi aí que eu conheci o pastor Olivier, Sim. conheci a Igreja da Graça, né? Aprendi um monte de coisa, mas eu guardei algumas reservas comigo, você está entendendo? Sim. De tudo que eu te falei, eu ainda tinha a reserva da traição da minha esposa guardada comigo, cara. Eu não tinha falado pra ela ainda, você tá entendendo? Tinham passado anos já. Já tinham passado 10 anos da traição já. E ela ainda você tá entendendo? Não entendia por que você tava naquela situação. Isso, e eu não conseguia falar. Ela falava assim, acho que é melhor que eu, porque eu não acredito que você tá me trocando por droga e tal. E aí eu voltei para casa depois de 9 meses, né, na Cristolândia. E aí voltei para trabalhar, fui fazer o curso de reciclagem e tal, né, porque eu trabalho no trânsito. Tinha que atuar, comecei novamente. Quando eu comecei a fazer o curso, um certo dia de manhã, ela chegou em casa e falou assim, a gente precisava trocar uma ideia. Aí ela falou, mas só à noite, quando as crianças dormirem. Então, eu lembro nitidamente cada palavra hoje. Foi divisor de água da minha vida, entre sanidade e insanidade, foi aí. Ela falou assim pra mim, uma pessoa me procurou hoje. Cara, na hora bateu na minha cabeça que era o lance da traição, você acredita? Sim. Deu um estalo na minha cabeça. Fazia o quê? 10 anos, 12 anos quase da traição. Ela falou assim, olha, a minha amiga me procurou e falou que agora ela tá na igreja e ela tinha que falar a verdade agora. E ela falou que você traiu ela, me traiu com ela. E ela estava guardando isso há muito tempo, precisava falar. Meu mundo, eu estava
ciente que eu fiz a melhor internação do mundo e estava tratado. Mas eu sabia que tinha isso para eu tratar, né? E aí ela falou assim para mim, eu quero divórcio. E aí eu não tive como negar, eu falei, não, aconteceu mesmo, né? Aconteceu e tal. E aí saiu dali de casa, né? Eu perdi a cabeça, já saí, fui dar uma volta, já fui direto para a biqueira. Aí, Wesley, foi a maior fase minha de uso de drogas. Vou te contar alguns detalhes para você entender como que eu pirei com droga, cara, né? Eu trabalhava na prefeitura e eu ganhava um salário consideravelmente bom, né? Concursado, né? Saí com 13 anos de prefeitura, né? Já estava bem colocado. Eu comecei a usar droga de uma forma, como eu tinha um emprego legal, então eu tinha crédito com os caras, eu pegava de pedaço grande, usava muito, né? Eu comecei a desviar alguns produtos do meu departamento de trânsito lá, né? Eu entendi que dava para burlar combustível, eu vendia combustível, trocava por levar para casa, mas assim, é um galão de combustível, né? 200, 300 litros de combustível, muita coisa. Eu comecei a fazer muita coisa. Tudo isso para você comprar droga. Porque assim, eu vou ter usado de uma forma, e aí foi direto. Aí já não teve nem... Não era... Não, foi direto pro crack mesmo, assim, né? E aí saiu meu divórcio, eu fui morar sozinho. Aí, cara, eu vou falar pra você, aí eu fumei tudo que eu tinha. Fumei tudo que eu tinha e o que eu não tinha também. Nossa. Eu me encostei com a agiota, peguei dinheiro emprestado. Você um cara que estava bem financeiramente. Isso, eu queria me matar aos poucos e eu tentei várias vezes, botei arma na minha boca para me matar, eu não tinha coragem, cara, sabe? Tentei me enforcar, não tinha alguma coisa falava para mim, você não vai morrer. Eu pensava no meu moleque pequenininho, no Theo, eu pensava na Rebeca. E aí, para você ver, eu cheguei ao ponto de eu pegar a viatura, parar no ferro velho, tirar o step, tirar macaco, tirar tudo e vender para eu comprar droga. Uma coisa assim, insana, cara, insana. Um cara, pai de família, sabe? Eu fiquei numa situação tão triste. Eu estava em casa, aí eu fui na casa da Marcela, falei, Marcela, eu precisava ficar aqui uns 3 dias. E ela ainda deixou eu ficar lá. E nesses dias que eu fiquei lá na casa dela, eu estava sem nada. Eu fui no armário dela, tinha uma caixa de leite. Aqueles leites de garrafinha, né? Sim. Eu peguei o leite, eu peguei as garrafinhas que ela guardava de reciclável, eu completei tudo com água. Deixei só 2 de leite e coloquei tudo de água atrás, pra ela achar que estava lá. E peguei as garrafas tudo de leite e vendi para eu comprar casa. Aí, cara, o divórcio ainda estava para sair, mas eu não morava mais lá. Teve tudo, eu roubando leite dos meus filhos, cara. Sabe? Aí o leite foi o que eu disfarcei. Isso aí eu levei arroz, levei feijão. Cara, é muito... É feio. Mas eu preciso te falar a realidade do que o crack me levou, né? Porque aí eu fui, quando a Marcela chegou em casa, foi abrir um leite, pegar outro, lá tinha água, né? Eu ainda tentei falar, não, erro do mercado, loucura, insanidade. Não, totalmente. Insanidade, cara. E aí, tudo, digamos assim, tudo. A cidade que eu morava, pequena, eu devia para todo mundo. Assim, as pessoas já te conheciam ali. Na prefeitura, desde o funcionário que varria a rua até o vice-prefeito e o prefeito, porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Eu devia para todo mundo, eu pedi dinheiro para todo mundo. Caramba. Eu virei o viciado, mas bem conhecido da cidade, assim, cara, um cara assim, uma loucura. Antes de eu acabar mesmo com tudo, chegou o uniforme novo, eu vendi meu coturno, eu vendi minha jaqueta do trânsito. Sabe, veio 2 pares de coturno, mas bota baixa, quem dirigia viatura e moto, os coturnos de moto, tudo bem caro, 500, 600 pau, vendia por 100 reais. De qualidade. De qualidade. Né? Sim. Assim, e o emprego que eu sempre quis, cara, eu me preparei para ser agente de trânsito, simplesmente os valores da minha vida foram invertidos, assim, eu fui jogado na lata de lixo, assim. Isso aí sem falar que Jesus Cristo para nada, né?
Sim. Pra nada. Eu tava em casa um dia, eu não tinha mais o que vender, eu li tinha um monte de livros, algumas coisas. Inclusive, eu peguei minhas 3 Bíblias que eu tinha, a Bíblia que eu ganhei no batismo. Coloquei para vender como peso de papelão para eu pegar dinheiro para fumar aquela. Minha Bíblia, papelão. uma Bíblia de estudo Shed que eu tinha, cara. Eu amava aquela Bíblia, cara. O pastor que me batizou, que me deu. A Bíblia já estava há 20 anos comigo, você acredita? Eu vendia a Bíblia, aquela grossona assim. Meu, assim, acabou sua vida ali. Acabou minha vida. Que hora que você falou assim... Eu tava com 50 e poucos quilos. Aí eu digo que a melhor tacada, a melhor jogada, se fosse um jogo da minha esposa, foi pedir o divórcio pra mim. Entendeu? Deu ultimato ali, né? Porque é o seguinte, eu amo meus filhos, mas eu já não enxergava isso. Sim. Eu já entendia que eu ia morrer em breve, entendeu? Ou um traficante ia me matar, ou um agiota ia me matar, ou a droga ia me matar. Eu ia ter uma overdose, porque eu já não conseguia nem mais fumar. Eu tinha pedaços enormes de droga em casa, eu não conseguia mais fumar de tão fraco que eu estava. Eu estava com 50 e poucos quilos, né? Eu sempre fui forte, tudo estava acabado. E aí, tinha um celular então não tinha mais nada. Aí um certo dia eu peguei um celularzinho assim que o carinha deixou comigo lá, e eu peguei, coloquei um chip e pedi para minha ex-esposa o telefone do Joânio, que é da Cristolândia, né? E na verdade eu não pedi ajuda para ele para me internar, né? Eu falei para ele que, porque na minha cabeça a internação para mim não ia resolver mais. Eu falei, cara, eu mandei um SMS para ele, precisava falar contigo. Aí ele ligou pra mim, ele falou, cara, eu nunca olho SMS com essa coisa de banco. Hoje em dia ninguém mexe mais com isso, é uma coisa totalmente antiquada, né? Aí ele ligou de volta, eu falei, que é você, José? Eu falei, que o Joânio foi internado comigo, né? O Joânio ficou de pé, né? Tal. A gente criou amizade, né? E aí ele falou, cara, como que você tá? Eu falei, mano, eu tô mal, cara. Eu preciso de ajuda, mas eu queria ir aí pra São Paulo, morar aí, sair daqui de perto. A separação acabou comigo, cara, sabe? Eu não aceitava estar separado, sabe? Não tinha condições de ver meus filhos, né? Por mais que ela falasse pra mim, você pode ver que eu não sei o que, mas eu não tinha condição, porque eu só andava louco. 24 horas, eu fiquei assim, 1 ano sem saber o que é ficar sóbrio, cara. Sem saber mesmo o que é ficar sóbrio, assim, sabe? Pra tudo. Aí ele falou assim pra mim, espere um pouco, eu já te ligo de volta. Aí ele ligou pro pastor Olivier. Ele falou, mano, o Josino caiu, tá mal. O pastor Olivier falou, manda ele vir pra cá. Aí ele falou, tô comprando sua passagem. Porque primeiro, você vê a situação que eu tava, ele mandou R$10 pra mim, eu já comprei uma pedra e fui fumar, cara. Sério. Como pode, né? Sério, aí ele falou, passa seus dados aí. A situação da pessoa que... Isso aí, Wesley, pintou na madrugada que me deu esse estalo de ligar pro Joânio, cara. Eu fumava e ficava chorando, falando que nem morreu, eu tô conseguindo. Nossa. Aí me deu essa ideia, eu falei assim, cara, pedi pra Deus sabedoria pra eu sair daquele pulso que eu tava. Eu não tinha mais pra onde ir, né? Aí já tinha sido despejado, não cheguei a saber, eu fui despejado, meus móveis foram colocados pra rua, não tinha mais onde morar, eu estava na casa de um amigo de favor, meu amigo também dependente também, aí a gente estava fumando, na casa já não tinha mais fogão, não tinha mais nada, a gente cozinhava no fogareiro, cara. Um cara que tive tudo na minha vida, pegava gasolina, comprava no posto, botava no fogareiro para fazer o miojo quando eu comia. E assim, a gente é adaptável. Eu estava me adaptando àquela situação. Sim. Aí o Joânio falou, se você quiser vir, eu estou comprando sua passagem. Aí eu peguei, passei na casa da minha ex-esposa e falei, eu estou indo para Cristolândia me internar. Despedi dos meus filhos. E vim, cara, meus 55 quilos e uma história louca, cara. Eu andava pra rua com a mochila, com a corda dentro, para a primeira árvore que desse certo eu me enforcar. Você acredita? Eu saí andando um dia de casa, eu andei uns 2 dias na Castelo Branco sem rumo. Nossa, porque eu não sabia o sentido, eu estava surtando. Perdeu realmente a vida completamente. Aí vim para Cristolândia e foi
Aí foi o divisor de água da minha Como vida. foi o processo aí Quando para você eu- até você chegar agora na situação que você tá Então, aí, eu cheguei na líder? Cristolândia, né? Isso aí eu tinha que chegar às 9 da manhã, eu vim chegar às 2 horas. Chegou na Barra Funda, não tinha como pegar o trem, e tive que E pedir ao agora? pessoal para eu pular com a traca lá e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu queria arrumar dinheiro, eu arrumava dinheiro para usar. Eu não tô arrumando Dinheiro pra R$ 5 poder- para chegar ali, porque ficou preso na conta, ficou loucura, não conseguia. E quando eu fui entrar no ônibus, eu joguei o celular fora e falei, a minha vida agora é outra. Agora é outra. É outra, Sim. larguei esse celular, não tinha contato com ninguém para eu falar, Joana, eu tô aqui na Barra Funda e Preciso de não tenho como ajuda. chegar. Aí pedi pro pessoal do metrô lá, a mulher deixou eu pular com a traca e fui pro trem, né? Passei pro outro lado e cheguei em Cristolândia, com a mochila cheia de erros, um monte de coisa para consertar na minha vida. Aí começou o processo, cara. Aí foi o lance que realmente eu vi que Deus tinha um propósito para mim e era hora de eu... Que agora não era mais pelo seu esforço. Não. Sim. Inclusive quem despertou o desejo em meu coração de mudança foi Deus, não fui eu. Sim. Você tá entendendo? Aí eu cruzei o portão e meu pedido era esse, Senhor, se você me deixar, eu quero te servir aqui. Se tem algo para mim, me mostra que eu quero ficar aqui. Né? E aí começou o processo, né? A Cristolândia estava passando por essa fase do terreno para construção, né? A outra liderança tinha saído, né? E eu sempre gostei muito do pastor Oliveira, é uma pessoa fantástica, né? E a Cristolândia é um projeto que tem um esquema de vida muito bom, muito bom. Eu já tinha aproveitado isso, mas não tinha vivido isso de forma intensa e plena e com dependência disso. Sim. Né? Praticamente eu dependia de mim mesmo. Sim. E quando eu cruzei o portão, eu pedi para Deus, me perdoa, né? E me dá uma chance de tratados iguais. Aí começou a minha história na Cristolândia. Começou com uns 20 dias, eu já estava ajudando na casa, porque eu andava me segurando nas paredes, cara, tão magro que eu tava, né? Acho que você tem a foto minha lá, como que eu tava, eu dava para ver meus ossos, tudo, né? Eu andava me segurando pelas paredes. O pastor Oliveira olhou para mim assim, a esposa dele chegou lá, ela começou a chorar quando ela me viu. Eu falei, não acredito que é você, cara, tá desse jeito. Tava um morto em pé, cara, destruído, sabe? Minha autoestima, cara, tava destruída, sabe? E assim, e agora era por mim. Sim. Não era mais por ninguém, porque eu já não tinha mais para quem correr. Sim. Eu já tinha perdido agora, tudo. Sua esposa já não estava mais com Não, você, minha mãe mora lá na Bahia e tudo. E vai você que tem que... pôr mãe na história dessa com 50 anos, cara. Eu que tinha que cuidar dela, não era cuidar de mim, você tá entendendo? Sim. E aí começou o processo, né? O pastor Olivier, né? O Joane, o pastor Olivier sempre ali próximo, conversando. Aí eu comecei a viver o que a Cristolândia propõe, um dia de cada vez. Sim. Um dia de cada vez e todos esses dias para Jesus. Sim. Né? Os devocionais, né? As laboterapias da casa, né? E a casa precisava de algum tipo de organização. O pastor estava sobrecarregado em algumas coisas e começou a me dar algumas responsabilidades. E eu comecei a me encaixar e fui dando com o mesmo propósito. O mesmo propósito, né? Comecei a entender que dava para ajudar, né? Ajudar. E a minha ajuda era mais ser ajudado. A minha ajuda era se deixar ser ajudado, se deixar ser transformado, entendeu? Sim. E aí foi da outra vez, eu fiquei muito tempo fora da casa, eu dirigia e tal, e agora não, eu fiquei na casa ficar lá o tempo todo. Isso foi há 14 meses atrás, né? Sim. E aí o pastor David, né, que é psicólogo também, começou a conversar muito comigo a respeito, né? Ele viu que eu tinha perdido muito da minha autoestima, né? E começou a aplicar em mim, né? Aí falou, vou colocar você para fazer um curso de capelania, para você aprender a lidar com a família. Aí o pastor Oliveira, com um mês eu já era líder da casa. Sim. Né? E as coisas aconteceram rápido, né? Assim, mas eu não olhei para o lado, não olhei para trás. Aí eu comecei a liderar a casa e a gente começou a mudar algumas coisas
na minha maneira de viver. Eu comecei a entender que eu levava uma vida onde eu era o centro de tudo, né? Sim. Aí eu lembro que um dia o pastor Oliveira falou assim para mim: ó, José, é o seguinte, se você não tiver algo que te dê uma motivação maior do que a droga, você nunca vai deixar de usar droga. Se Cristo não for mais que a droga na sua vida, você nunca vai deixar de usar droga. Eu comecei a entender que o processo estava nisso daí. Você entende que sua conversão aconteceu na Cristolândia, mesmo você já tendo tido contato com a igreja lá atrás? Isso, cara, isso. Por isso que eu digo que foi Sim. meu começo de vida. Eu estou vivo há 14 meses para Jesus. E olha que eu sou batizado há 25 anos. Sim. Mas eu vim... Você entendeu mesmo? Conhecer Jesus de verdade, viver Jesus. Eu sabia quem era, mas não conhecia. Sim. Entendeu? Eu costumo dizer pro pessoal que a gente até brinca de crente, mas o diabo não brinca de diabo não, cara. Ele joga sério. E com esses caras que brincam de ser crente, como eu brinquei, ele faz isso que fez comigo. Agora, um pai misericordioso, bondoso, como Deus, pode chegar e tirar a gente disso, que me tirou desse fundo de poço. Aí eu tive um encontro realmente com Jesus Cristo. A minha vida teve uma mudança assim... Comecei a me relacionar com meus filhos de uma forma muito legal, né? Com a mãe deles também, com a Marcela. A gente sempre se deu bem, mas a gente não estava se dando bem, né? Por conta disso. Ao contrário, né? Hoje a gente é amigo, somos irmãos em Cristo, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas perguntam para mim, pô, e o casamento? Eu falo, cara, mas não é esse o lance, você está entendendo? Sim. O lance não é eu ter as coisas que eu tinha, o lance é eu ter o que eu não tive, que foi relacionamento de verdade com Jesus. Eu não tinha, entendeu? E a Cristolândia começou a colocar isso aí. As coisas são consequências. Isso, né? eu comecei a entender, porque a Cristolândia tem 3, 4 palavras de Deus por dia. Sim, cara, eu falo, a gente fala de Jesus aqui o dia inteiro. Como que eu saí daqui vazio? Como a gente se blinda, né? Agora você volta com outro olhar, né? O outro olhar. Hoje eu sou cristão, sabe? Hoje eu sou cristão, de verdade. No meio dessa caminhada aí aconteceu algumas coisas, alguns líderes tiveram que sair, e aí caiu na minha mão. Eu tinha que dar o devocional toda manhã, como hoje sou eu que dou o devocional. Eu falei, caramba, mas eu tá precisando ouvir. Né, tô precisando ouvir, eu vou ter que falar, né, cara? E o pastor Olivier, né? E ele fala assim, se vira. Se você não fosse capaz, Deus não tinha te chamado para cá, né? E o Joana falava, não, a gente orou por isso, né? E agora, né, o pastor Olivier me fez entender isso. Você tratou a única reserva que você tinha, que era o adultério no seu casamento. E eu já não tinha mais nada que o diabo pudesse apontar para mim. Agora você está livre. Agora, isso, você está entendendo? As correntes caíram. Perfeito. Então, hoje, se eu pudesse... Como eu falo para alguns alunos que chegam lá, né, eu vou receber os alunos e falo, cara, não é sobre você, entendeu? É sobre o que Deus tem para você. Entendeu? Sim. Eu queria entender... talvez algumas pessoas falaram para mim, né? Não sei, não lembro direito, eu estava blindado, mas o conselho que eu daria é esse, cara, ainda há tempo, porque algumas pessoas não deu tempo, alguns morreram, eu vi muitos morrerem nessa caminhada e não chegar, ainda há tempo, para mim ainda deu tempo ainda, Deus me trouxe até aqui, me deu oportunidade, né? É muito legal, hoje em dia, quando eu recebo um aluno, eu falar para a mãe, ou para a esposa, para quem vem trazer, eu falo assim, hoje você pode dormir em paz, seu filho tem boas mãos, seu marido tem boas mãos. Ou quando a gente devolve ele, né? Alguns que terminaram aí, né? E eu falo assim, tá aqui, né? Quem você me entregou, a gente está entregando de volta, né? Como eu estava falando para vocês, outro dia um aluno que teve coma alcoólico, e ele chegou andando e ele chegou no hospital, o filho levou ele no hospital, ele não conhecia ninguém, ficou 15 dias amarrado. Eu não sabia o que fazer, uma situação totalmente nova para mim. Sim. E hoje o cara está totalmente transformado, tô com a família lá, e a família falou assim para mim, você é parte da nossa família hoje, pelo que você fez com o nosso irmão. Sim.
E eu falei assim, não, Pessoa Jesus que perdeu fez a isso. família, Né? agora participando de outras famílias. Sabe, assim, então foi um lance assim que eu não esperava na minha vida acontecer. E eu estou vivendo cada dia um novo, né? Eu fiz capelania, agora estou fazendo teologia. Legal. Né? Eu que interno o pessoal, a gente fez uma parceria com as UBSs aí, eu que cuido disso, de médico, de tudo. Sim. Né? Levo a ponta do lápis, que a Cristolândia salva, né? Sim. Cura e liberta, porque a Cristolândia é Jesus Cristo em pessoa. Amém. Eu sou grato por isso, hoje eu tenho uma nova vida. Amém.